Olá, pessoal. Boa tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Rui, Edinho, todo mundo me chama de Edinho. Nos acompanha hoje o Leonardo Coutinho, que é o nosso diretor de Europa. Léo, eu estou vendo você mais durante a pandemia do que antes da pandemia. Desculpa, gente, eu estou brincando. Tô brincando com o Léo porque é impressionante, porque a gente se vê praticamente durante as visitas virtuais. Se você ainda não recebeu uma visita virtual nossa e quiser, nós estamos às ordens, é só falar com o seu executivo e agende, por gentileza com ele. Mas eu vejo o Léo nas visitas virtuais e eu vejo o Léo durante as capacitações. Então, hoje, por exemplo, eu vi o Léo lá no Marrocos e já estamos nós aqui nos Lençóis Maranhenses. Nos vimos em Jales, né? Nos vimos Ah, sim, Jales, interior de São Paulo. no Ribeirão Preta, enfim, Marrocos, Mas é bom, assim é bom, Léo. Tá muito essa bom. maravilha que é o Lençóis Maranhenses. Isso é um show de coisa, ele é maravilhoso. Verdade. E, bom, a apresentação agora está por conta da Maria Dias. Ela é do nosso operador local do Maranhão, além de ser um fornecedor nosso de longa data, é de uma amiga querida e preciosa da família, que já os conheço há mais de 30 anos. Enfim, não vou ficar falando muita questão, vocês já vão saber minha idade, que eu já não sou mais nenhuma criança. Mas, enfim, queridos, eu espero que vocês aproveitem esse destino. Esse destino é um destino muito bacana e é o destino que... Ah, está aí a Maria Dias. É um destino que está ligado à natureza, muito à natureza, e muitas pessoas não o conhecem ainda. Então, é uma bela oportunidade. Eu falo sempre que o Maranhão é um estado espetacular porque tem uma diversidade muito grande. E essa região toda de Lençóis, o Delta, enfim, é uma região espetacular. E a Maria vai estar conosco, eu acho que na semana que vem, não é isso? Se eu não estou enganado, também para a gente fazer Jalapão. Se eu não me engano, nós temos também alguma visita agendada aí no nosso quadro de capacitação. Mas eu espero que vocês aproveitem, curtam bastante, se capacitem, aprendam, porque esse é um tempo especial, um tempo que a gente está meio que apartado, mas a gente está ganhando em conhecimento. Eu só quero reforçar para vocês que as apresentações elas ficam gravadas no nosso Facebook, elas ficam também no YouTube da Mundiale. E o vídeo, às vezes, aqui no Teams, ele não fica com a boa qualidade. Mas não se preocupem, porque lá no YouTube fica de excepcional qualidade. Eu quero pedir a todos que desliguem o microfone e desliguem a câmera de vocês também, para ajudar na capacitação. O microfone, a câmera está ao lado do microfone, é só clicar e apertar que fica mais fácil para a gente fazer a capacitação, se vocês estiverem sem o microfone e sem a câmera. A outra informação para vocês também é que nós temos um chat ao lado, vocês podem mandar as perguntas. Ao final, a gente vai estar conversando com vocês, esclarecendo algumas dúvidas, ou durante a apresentação, os nossos executivos e operadores internos já vão respondendo aquilo que der para eles responderem sem problema nenhum, tá bom? Então, Maria, é com você. Seja bem-vinda e vamos aos lençóis. Oi, boa tarde a todos que estão assistindo a gente, que estão acompanhando pelo Facebook também. Eu sou a Maria, eu sou comercial da Taguatur Turismo. Nós ficamos em São Luís, capital do estado do Maranhão. E hoje eu vou falar com vocês sobre o nosso roteiro São Luís, Lençóis Maranhenses e Rota das Emoções, que, como muitos sabem, né, os Lençóis Maranhenses é um dos principais atrativos do nosso estado e muito procurado tanto pelos brasileiros quanto pelos estrangeiros também. Eu vou começar com um vídeo que ele vai explicar bastante sobre o nosso estado, de modo geral, né, desde a capital, os Lençóis Maranhenses até a região sul. Vai falar um pouco da Chapada das Mesas, porém, nós vamos ter outro dia de capacitação de Chapada das Mesas junto com o Jalapão. Se eu não me engano, vai ser na sexta-feira, dia 19. Então, eu vou compartilhar minha tela para vocês assistirem ao vídeo.
O Maranhão é um dos principais encantos do Brasil. Tem história para contar, tem magia, beleza e alegria. O Maranhão tem gente que tece, que borda, que prepara a terra, que pesca. O Maranhão é um estado de alegria. Vasta área localizada entre o norte e o nordeste do Brasil, o Maranhão é bonito por natureza. Em cada pedaço de chão, o estado avança, realizando mudanças e gerando oportunidades para todos. Praias extensas no acervo arquitetônico de origem portuguesa. Acho que meu vídeo não está aparecendo. Maria, é isso mesmo, mas você não compartilhou a tela, não está aparecendo. Vou compartilhar novamente, desculpa. Deixa eu voltar aqui. O Maranhão agora foi. É um dos principais encantos do Brasil. E agora tá. História para contar. Tem magia, beleza e alegria. O Maranhão tem gente que tece, que borda, que prepara a terra, que pesca. O Maranhão é um estado de alegria. Vasta área localizada entre o norte e o nordeste do Brasil, o Maranhão é bonito por natureza. Em cada pedaço de chão, o estado avança, realizando mudanças e gerando oportunidades para todos. Praias extensas no acervo arquitetônico de origem portuguesa, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, fazem o colorido da capital, São Luís. Tradição e modernidade convivem em harmonia numa cidade acolhedora, rodeada de mar e brisa. Aqui, os caminhos estão prontos. São Luís é o ponto de partida para outras descobertas pelo Maranhão. Na extensa faixa do litoral, o meio ambiente pulsa, com ricos biomas e áreas de preservação natural. O Maranhão é o Brasil colonial, esculpido nas ruínas seculares de Alcântara. É o imenso e delicioso deserto dos lençóis maranhenses. Com suas lagoas, formadas pelas águas cristalinas das chuvas, são rios, praias, animais silvestres e paisagens paradisíacas do Delta das Américas. Um dos mais belos recortes naturais do mundo. O Maranhão é também cerrado. São cachoeiras, grandes lagoas naturais, corredeiras e aventura na Chapada das Mesas. É o grande Brasil em um só lugar. L'un des plus beaux endroits du monde. Uno de los lugares más bellos del mundo. Größte Brasilien ist definitiv einer der schönsten Plätze der Welt. Não importa a língua, não importa o sotaque. No Maranhão, todos são bem-vindos. Venha conhecer os encantos do Maranhão. Bom, esse é o nosso estado, né, que a gente costuma chamar de Maranhão de Encantos. Nós estamos no nordeste do Brasil, já ali bem no limite com a região norte, do ladinho do Pará. E eu vou começar falando da empresa, né? A Taguatur Turismo é uma empresa que já tem 50 anos de atividades, né? O grupo Taguatur já tem 50 anos de atividade e a Taguatur Turismo ela foi fundada na capital São Luís há 40 anos. Então, somos uma empresa bem antiga, né? Uma empresa familiar e temos total experiência no destino. A Taguatur também faz parte da Brasil Total Receptivos, que é uma associação que reúne os principais receptivos do Brasil. Então, de norte a sul do país, nós temos um representante da Brasil Total Receptivos levando os melhores serviços aos principais atrativos. Aqui onde estamos, né, localizado em São Luís. São Luís é uma ilha, capital do estado do Maranhão, e diferente do que muitos acham, né, nós somos uma das 3 capitais do Brasil que está localizada numa ilha. O estado do Maranhão ele é dividido em polos. Nós temos o Polo São Luís, onde encontra-se a nossa capital São Luís. Raposa e São José de Ribamar são 2 municípios que também ficam na ilha. E Alcântara, que é um município que já está no continente, mas a travessia para visitar Alcântara é feita a partir de São Luís, por isso consideramos como Polo São Luís. O Polo Chapada das Mesas, onde tem o Parque Nacional da Chapada das Mesas, fica ao sul do estado, na região de Carolina, e o passageiro que vai visitar a Chapada das Mesas, ele vai chegar por Imperatriz, ele não precisa ir até São Luís. Isso a gente vai conversar numa capacitação específica sobre chapadas.
O Polo Lençóis Maranhenses, onde tem as 3 principais cidades de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é Barreirinhas, Atins e Santo Amaro. E a Rota das Emoções, que é um produto integrado, que ele começa pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, passa pelo Delta do Parnaíba, no Piauí, e finaliza em Jericoacoara, no Ceará. Falando sobre São Luís, né, nossa capital, as 2 cidades que estão na ilha, São José de Ribamar e Raposa, são 2 cidades bem pequenas, né, são vilas de pescadores, são balneários da ilha, bem diferente da capital. E Alcântara, que é uma cidade colonial, que já fica do lado do continente, fazemos uma travessia em lancha a partir de São Luís. Uma curiosidade sobre a nossa cidade, São Luís ela foi fundada pelos franceses, depois ela foi invadida por holandeses e finalmente colonizada por portugueses. É a única cidade brasileira que foi fundada pelos franceses. Então, nós temos um centro histórico que conta com mais de 3.000 casarões tombados como patrimônio da Unesco, desde 97. Então, nosso acervo arquitetônico é muito rico em todo o centro histórico de São Luís. Para quem visita a nossa capital, muitas vezes pensa que São Luís é um dormitório para quem vai visitar os Lençóis Maranhenses. Na verdade, não é. São Luís é uma cidade histórica, uma cidade de praia também, e oferece diversos passeios, né? Entre eles City Tour, que vai ter uma vista panorâmica desde as praias até o centro histórico de São Luís. O By Night, que é um roteiro muito voltado ao período junino. Então, durante o mês de junho, finalzinho do mês de maio e o início do mês de julho também, nós fazemos a visita aos arraiais de São João. Diferente do restante do Nordeste, o nosso São João ele é comemorado com o Bumba Meu Boi. Então, nós temos mais de 60 arraiais que acontecem na nossa capital. E é uma festa popular, né? Uma festa folclórica do maranhense. Então, tem as apresentações de Bumba Meu Boi. Cada grupo de boi vai se apresentar de uma forma, cada um usa um instrumento musical diferente, né? Que são conhecidos como sotaques. As indumentárias, que são as fantasias também, se diferem muito, né? Por isso que cada apresentação é muito da outra. Então, quem vai assistir, por exemplo, 5 apresentações na mesma noite, não tem essa rotina, essa coisa de ver a mesma coisa várias vezes. Não, uma vai ser muito diferente da outra. O Anoitecer Gastronômico é um roteiro que nós fazemos a partir do pôr do sol. Então, assistimos ao pôr do sol ali num ponto estratégico próximo ao Palácio dos Leões, já na entrada do Centro Histórico. Seguimos para o Museu da Gastronomia, que fica no Centro Histórico de São Luís também. É feita uma caminhada, né? O circuito todo ele vai ser a pé, uma caminhada leve. E aí, no Museu da Gastronomia, o condutor ele vai explicar sobre as influências gastronômicas que São Luís recebeu, desde os costumes vindos da Europa, chegando em várias influências indígenas, influências dos negros também, então, que enriquece muito a nossa gastronomia. Aí, depois, saindo do Museu da Gastronomia, vai-se para uma cachaçaria artesanal, onde o passageiro ele pode experimentar uma cachaça feita ali no Maranhão e temperada com diversos produtos regionais, né? Então é bem artesanal mesmo. E finaliza com uma visita à cozinha de um restaurante típico, onde o passageiro ele é convidado a conhecer cada ingrediente da gastronomia e ao final ele pode escolher um prato e jantar essa comida típica maranhense. O Parque Botânico da Vale é um outro produto também que temos de visita a uma reserva ambiental que é de propriedade da Vale. E São José de Ribamar com Raposa é um circuito náutico, onde o passageiro ele vai conhecer essas 2 outras cidades que ficam na ilha, né, na grande ilha. E lá ele vai pegar uma embarcação e visitar o município da Raposa, a região onde nós encontramos formações de dunas e lagoas muito semelhantes aos lençóis maranhenses, só que numa escala muito menor. Então lá é o que a gente apelidou carinhosamente de fronhas maranhenses, né, uma versão menor dos lençóis. O náutico com trilha na ilha de Itaputiba, também ali na região da Raposa, e o Tour Alcântara. O Tour Alcântara, ele vai fazer a travessia pela manhã, de acordo com o horário da tábua de maré, para Alcântara, numa lancha grande, né, numa embarcação grande, e aí ele vai fazer a visita ao Centro Histórico de Alcântara, né, onde tem as ruínas, onde tem o Pelourinho, conhecer um pouco da história de Alcântara, e no final da tarde retornar para São Luís.
Aqui a gente tem algumas imagens do nosso centro histórico, os casarões coloniais, né? Eles têm, muitos deles têm o revestimento todo em azulejaria portuguesa, né? Que foi realmente trazida de Portugal durante o período de colonização. O nosso Teatro Municipal de São Luís, que ele tem a arquitetura bem clássica, né? Portuguesa. E o circuito de praias, que a gente passa também num panorama na Avenida Litorânea para visitar as praias de São Luís. São Luís também é uma cidade, além de tanta cultura, tanta história, é uma cidade de praia. Então, nós temos uma estrutura bem legal de barracas de praia, alguns hotéis próximos à praia, ali bem de frente, né, com a praia. Então, também dá para se aproveitar a praia urbana de São Luís. Aqui o By Night, onde celebramos o São João, dá para ver que cada indumentária, cada fantasia, desde o boi, é tudo feito à mão, artesanalmente, pelas pessoas das comunidades de São Luís que se dedicam à produção do Bumba Meu Boi. E a cidade fica toda colorida, toda enfeitada, bem em clima de São João mesmo. O anoitecer gastronômico, então, visitamos o museu, né, onde dá para ver o Guaraná Jesus, que é vendido somente em São Luís. A gente não encontra, até encontra, mas não com tanta abundância como em São Luís. A tiquira, que é uma cachaça local feita de mandioca, então ela tem essa coloração roxa naturalmente. E os pratos, principalmente feitos com camarão, com frutos do mar, peixe, né, bastante peixado. E também, para quem não gosta muito de frutos do mar e de peixe, temos a carne de sol como opção, né? Uma carne que é típica da nossa região. Aqui Alcântara e suas ruínas, é uma viagem ao passado, né? Uma viagem ao Brasil colonial, quem visita a cidade de Alcântara. Seguindo de São Luís, depois de conhecer a nossa capital, é indispensável conhecer São Luís antes de visitar os Lençóis Maranhenses. Nós temos 3 opções de entrada: Barreirinhas, Atins e Santo Amaro. São as formas de visitar o Parque dos Lençóis Maranhenses. A cidade de Barreirinhas é a nossa base, a principal entrada para o parque, né? E ela fica a aproximadamente 4 horas de distância de São Luís, da nossa capital. Fazemos esse trânsito normalmente pela manhã, por volta das 7 horas, e chegamos em Barreirinhas às 11 horas da manhã. É feito em estrada, veículos fechados, climatizados, é uma viagem bem tranquila mesmo. Então, Barreirinhas, tudo começa por aqui, porque é o principal portão de entrada do parque, né? É uma cidade que tem uma melhor estrutura de hospedagem, tem restaurantes, tem mercado, então é a cidade realmente que vai melhor receber o turista. A partir de Barreirinhas, nós temos os principais passeios de visita ao parque, né? O 4x4 aos Grandes Lençóis é o mais tradicional, o mais comum, que vai sair nesse veículo tipo jardineira de Barreirinhas, passar por uma trilha de aproximadamente 40 minutos e chegar aos Grandes Lençóis, onde se tem as dunas e as grandes lagoas de águas cristalinas. O 4x4 ao Canto do Atins é um roteiro de dia inteiro. Ele sai pela manhã de Barreirinhas, visita o povoado de Atins e retorna para Barreirinhas. Cardosa é a flutuação no Rio Formiga, é o que a gente chama de boia cross. É um passeio de contemplação, é bem tranquilo, o passageiro ele vai sentar naquelas boias gigantes e descer o rio, aproveitando ali, se refrescando das águas frescas do Rio Formiga. O trekking é um produto relativamente novo, ele tem crescido bastante a procura, é a caminhada pelas dunas. Então, quem faz o trekking vai caminhar dentro das dunas, né? É diferente de ser aquele passeio tradicional de visita à lagoa. Ele vai realmente de um ponto a outro do parque, caminhando por entre as dunas. Eu vou mais para frente falar um pouco mais sobre o trekking. A Casa de Farinha e o artesanato de Marcelino são 2 produtos de base comunitária, onde visitamos as comunidades de Tapuio e Marcelino, que são responsáveis por produções artesanais de farinha e de artesanato feito da fibra do buriti. Então, é realmente uma integração com a comunidade local. A visita ao Delta das Américas, né, também recebe o nome de Delta do Parnaíba. O Delta ele tem 70% do seu território no estado do Maranhão e 30% no estado do Piauí. Então, a partir de Barreirinhas, podemos fazer o bate-volta até o Delta para visitar, conhecer as ilhas do Delta, fazer a travessia e retornar para Barreirinhas. Não há aquela necessidade de seguir pela Rota das Emoções. Pode só fazer a visita ao Delta e retornar para Barreirinhas.
A lancha voadeira, o circuito Caburé, também é um dos passeios mais tradicionais. Ele vai sair de Barreirinhas em lancha e vai percorrer por 3 comunidades, né? Vassouras, Mandacaru e finalizar em Caburé, através do Rio Preguiças, né? Em lancha voadeira. Aí almoça em Caburé. Caburé é um braço de areia entre o rio e o mar. E lá o passageiro ele tem um tempo livre para banho, que ele pode tomar banho tanto de rio quanto de mar. O tour de quadriciclo também segue esse circuito Caburé, porque ele vai sair de Barreirinhas, vai até Caburé passando por entre as dunas. Então tem paradas para banho no meio do caminho. É muita aventura mesmo. Ele sai pela manhã e retorna no finalzinho do dia, já após o pôr do sol. E o Santo Amaro também é a visita ao povoado de Santo Amaro a partir de Barreirinhas, onde não há necessidade de se hospedar em Santo Amaro. Vai, visita a comunidade, visita as lagoas da região de Santo Amaro e retorna para Barreirinhas. Aqui algumas imagens dos lençóis, né? Uma das formas de entrar é através da escalada de uma duna que tem aproximadamente 30 metros de altura com auxílio de uma corda, mas essa não é a única maneira de entrar. Então, quem não quiser fazer essa escalada pode visitar as dunas e as lagoas, sim, de uma maneira mais fácil do que fazendo essa escalada. Aqui o trekking, né, a caminhada pelo parque, onde se dorme em cabanas, né, na comunidade que vive ali dentro do parque. Então, o passageiro ele vai ter realmente o contato com quem vive dentro do Parque dos Lençóis Maranhenses. Aqui olhamos o mapa do trekking, né? As 2 comunidades de Queimada dos Britos e a Baixa Grande, que ficam dentro do parque. Então, o passageiro que opta por fazer o trekking, ele vai dormir nessas comunidades, vai dormir em rede, vai tomar um café da manhã super simples, viver esses 2 dias da forma que a comunidade local vive. Então, ele tem a opção de caminhar um dia inteiro, que é um circuito de Lagoa Azul até a Lagoa Bonita, ou então da Lagoa Azul até Atins. Então, dura 12 ou 10 horas. Um dia só de caminhada, não tem pernoite dentro do parque. A opção de 2 dias, ela vai dormir em uma dessas comunidades dentro do parque e vai sair de Atins até Barreirinhas ou o caminho contrário. E para quem é mais aventureiro, quem tem melhor condicionamento, quer fazer 3 dias de caminhada, então são 2 dias de pernoite dentro do parque. E vai de Barreirinhas até Santo Amaro, ou mais completo, de Atins até Santo Amaro. São 3 dias inteiros de caminhada, nesse caso. Atins, que chamamos de oásis em meio ao deserto, né, um vilarejo que fica ali no início do parque. É um vilarejo muito charmoso, ele tem vários hotéis de charme, pousadas desse estilo mais boutique, né? As ruas são todas calçadas de areia, realmente é um charme visitar Atins e até mesmo se hospedar nesse vilarejo. Atins tem uma quantidade menor de passeios, né? O passageiro que está hospedado em Atins, ele não tem a mesma oferta de passeios que o passageiro que está em Barreirinhas. Atins fica a 1 hora de distância de Barreirinhas em lancha, né? Isso impede que quem esteja em Atins faça os mesmos passeios que quem está em Barreirinhas, mas nem por isso ele deixa de ter a experiência completa de Lençóis, né? Tem o passeio 4x4 ao Canto do Atins, onde vai visitar a praia do Atins, almoçar no Camarão da Luzia ou do Antônio, que são 2 dos mais famosos restaurantes da região. Ele pode ver a Revoada dos Guarais também, tem as opções de passeios a cavalo para visitar as lagoas, né? Tanto o pôr do sol quanto o nascer do sol a cavalo, e também visita as lagoas. Atins é um vilarejo muito conhecido pela prática de kitesurf, então quem está hospedado em Atins também tem a possibilidade de ir na praia do Atins, que fica a poucos metros de distância dos hotéis, alugar o equipamento, praticar o kitesurf. Santo Amaro, que a gente fala que é o paraíso escondido, né? Uma cidade que tem pouquíssima estrutura de restaurantes, ela não tem vida noturna, é bem mais aconchegante, bem mais intimista do que as outras 2 cidades. Mas, em compensação, Santo Amaro, pelo que as pessoas costumam comentar, né, tem as dunas, as lagoas mais bonitas, as águas mais cristalinas, até mesmo por conta da quantidade reduzida de passageiros que visitam Santo Amaro. Então, os serviços disponíveis para quem opta por ficar em Santo Amaro é a Lagoa da Betânia, a Lagoa da Andorinha e a Lagoa da Gaivota. São as maiores lagoas ali da região, que a gente consegue fazer a visita, né? E aí, seguindo o caminho a partir dos Lençóis Maranhenses, nós temos a Rota das Emoções também.
A Rota das Emoções, então, como eu disse, é um roteiro integrado de 3 estados, vai iniciar pelos Lençóis Maranhenses, passar pelo Delta do Parnaíba, lá no estado do Piauí, e finalizar em Jericoacoara, no Ceará. É um roteiro que nós chamamos de tripla dose de emoção, né? Ele é muito voltado realmente para quem gosta de esportes de vela, né? Os esportes náuticos, para quem gosta de contato com a natureza, porque ele vai ser areia, vai ter rio, vai ter praia o tempo inteiro, né? Os cenários, eles mudam bastante, mas sempre voltados à natureza. Aqui temos o mapa da Rota das Emoções, saindo dos Lençóis Maranhenses, seguindo até Tutóia, onde é feita a travessia pelo Delta das Américas, o Delta do Parnaíba, até a cidade de Parnaíba, no Piauí. E de Parnaíba segue para a cidade de Jijoca de Jericoacoara, onde tem o Parque Nacional de Jericoacoara. Nós temos algumas configurações da rota, né? A rota Smart, ela tem 5 noites, é o mínimo que nós conseguimos trabalhar. Então, são 2 noites em Barreirinhas, uma em Parnaíba e 2 em Jericoacoara. A rota tradicional são 6 noites, é a mais recomendada, digamos assim, porque tem um tempo melhor de aproveitamento de cada cidade. São 2 noites em Barreirinhas, uma noite em Atins, uma noite em Parnaíba e 2 noites em Jericoacoara. A super rota com 8 noites e a mega rota com 10 noites. Também temos a opção de fazer a rota sob medida, né? Às vezes as pessoas querem aproveitar um dia a mais em alguma das cidades que passamos pelo roteiro. É possível também fazer essa configuração sob medida. Então, na rota Smart, né, as cidades visitadas, Barreirinhas, Tutóia, Parnaíba e Jericoacoara, com pernoite em Barreirinhas, Parnaíba e Jeri. A rota tradicional inclui a cidade de Atins, então tem 2 noites em Atins também, além das outras noites nas cidades citadas. A super rota inclui a cidade de Santo Amaro, então passa-se a ter 2 noites em Santo Amaro, uma em Barreirinhas, 2 noites em Atins, uma em Parnaíba e 2 em Jericoacoara. E aí a mega rota das emoções, que é o mais completo, acrescenta-se uma noite em Tutóia, para também conhecer ali a parte do litoral do Piauí, além dos outros passeios que já são feitos nas outras configurações de rota. Aqui eu vou encerrando com algumas imagens, né, desse roteiro incrível que passa pelos Lençóis Maranhenses. Aqui o vilarejo de Mandacaru, onde tem o farol. Lá de cima desse farol, após subir 160 degraus, o passageiro ele tem uma visão panorâmica do Parque dos Lençóis Maranhenses, do oceano, do Rio Preguiças. Então, realmente vale a pena subir todos esses degraus, né? Caburé, aqui na primeira imagem, como eu tinha dito, é um braço de areia entre o rio e o mar, então no meio temos as estruturas de restaurantes e os passageiros eles podem aproveitar o tempo livre de banho ali para tomar banho tanto de rio ou tomar banho de mar também, né? As águas com temperaturas super agradáveis para tomar banho e um tempo bacana para conhecer a região. Aqui outro cenário de dunas e lagoas que são vistos durante o percurso da Rota das Emoções, passando pela travessia em lancha pelas ilhas do Delta e finalizando em Jeri, onde é possível ver o pôr do sol, dependendo da época do ano, bem no meio da Pedra Furada. Então, vou passar mais um vídeo, que ele vai mostrar um roteiro assim, ideal para conhecer essas regiões, e aí nós finalizamos, eu abro para perguntas. Chega mais! Experimentar a sensação de caminhar por praias paradisíacas, navegar pelo tranquilo Rio Preguiça ou então velejar ao sabor dos ventos em Atins. Esse é o roteiro que você vai conhecer agora. Começamos por São Luís, uma grande ilha, capital do estado do Maranhão, no nordeste do território brasileiro.
Cercado em todo o seu contorno por praias longas e sujeitas à influência da maré, o litoral da ilha de São Luís apresenta extensas faixas de areia. Os turistas e os moradores locais aproveitam o espaço com as mais diversas práticas de lazer e esportivas, dentre elas o kitesurf. E também na ilha de São Luís, o balneário de São José de Ribamar e o município da Raposa oferecem diversas opções de passeio. Nossa segunda parada é Alcântara, distante apenas 1 hora de barco partindo de São Luís. A tranquila e emblemática cidade fascina o visitante não só pelas ruínas, mas pelas lindas e desertas praias, como Baracatatiua, formada por lindas falésias de visual deslumbrante. A última parada do roteiro é Barreirinhas, o portal do Parque dos Lençóis Maranhenses. A pequena cidade fica a 250 quilômetros da capital São Luís. Conta com pousadas e estrutura turística para passeios ao parque e as comunidades de Caburé e Atins. Na praia de Atins, é muito fácil se encantar com as pipas dos kitesurfistas que marcam presença no local. Graças aos ventos oceânicos que sempre sopram na região e impulsionam as pipas e manobras pelo céu, na total comunhão entre homem e natureza. E aqui, no Parque dos Lençóis Maranhenses, um passeio em carros 4x4 nos levará às lagoas de águas cristalinas. Cenários maravilhosos se oferecem pelo caminho. O parque tem um bioma próprio, onde sua fauna e flora exploram os caminhos contínuos da evolução, nesse ambiente único do planeta. Nesse cenário de sonho, terminamos o passeio pelas nossas belezas naturais. É claro que existe muito mais, mas para você conhecer, terá de se aventurar por nossas maravilhas. É por esses e outros motivos que o roteiro São Luís, Alcântara e Barreirinhas é uma das sensações. Vem nos visitar!